paz do Senhor, juventude de Cristo, que bom ter você aqui. Fique com a gente porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição, estudando a revista Conectar Mais Jovem, com o tema Tabernáculo, a tipologia redentora de Cristo. Hoje, entrando na 9ª lição, que traz o tema Os elementos do lugar santo. Estamos recebendo o nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello, e já vamos fazer a pergunta para ele. Pastor, fale um pouquinho sobre a mesa da proposição, seja muito bem-vindo. Para compreender mais sobre a mesa da proposição, quero te convidar para nos acompanhar em nossa maquete. Sobre a mesa da proposição, ela ficava aqui de frente ao candelabro e do lado direito do lugar santo. Vale salientar que essa região aqui, que eu estou circulando para vocês, era o lugar santo, onde eram colocados 2 pratos e 12 pães redondos, representando Deus que alimenta o seu povo. E Jesus vai trazer isso à tona no relato dos evangelhos quando disse: eu sou o pão da vida. Então isso aqui era um dos elementos que ficava no lugar santo, esses 2 pães em cima da mesa da proposição. Muito bem. Pastor, podemos comparar o altar de incenso à adoração a Deus? O altar de incenso quase que era a última peça, ou ficava bem próxima do véu do templo, que fazia a separação do lugar santo para o lugar santíssimo ou santo dos santos. Quando falamos de altar de incenso, é um altar de ouro, mostrando a qualidade da nossa adoração, e ali o sacerdote oferecia incenso a Deus. É interessante essa pergunta e bastante pertinente, porque nós temos um quadro na Bíblia que é o quadro de Nadab e Abiú, que levaram fogo estranho perante Deus. Quiseram oferecer incenso a Deus, porém o fogo não fora tirado do altar do holocausto, que fora aceso pelo próprio Deus, mas levaram fogo estranho, ou seja, de outro lugar que não foi o altar de holocausto. E o resultado disso foi a morte daqueles 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú. Pois bem, quando falamos de altar de holocausto, temos 2 vertentes aqui. Podemos dizer que o incenso representa a oração dos crentes. Isto é bem enfático no capítulo 8 de Apocalipse, quando fala da oração dos santos misturado com incenso. E também podemos afirmar a questão da adoração. Em qualquer um dos 2 âmbitos, temos a lição que precisamos estar diante de Deus, apresentar a Ele as nossas súplicas e também a adoração. É interessante essa questão de súplica com adoração, que no capítulo 2 de Marcos, ou capítulo 1, vai falar de um leproso que chega diante de Jesus, se prostra, o adorando, dizendo: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Vejam bem, a adoração com uma oração. Isto, queridos, é um antídoto poderosíssimo no reino de Deus. Nós precisamos nos apropriar de armas que Deus nos deu todos os dias para vencermos. A nossa oração precisa ser regada com adoração. Nós, muitas vezes, apenas pedimos e esquecemos de adorar a Deus. E muitas das nossas conquistas talvez não vêm porque nós estamos esquecendo esse teor da adoração junto com a nossa oração. Vamos voltar no caso de Nadab e Abiú, questão de adoração. Não vale a pena levar fogo estranho diante de Deus. Aquilo que Deus recrimina, não podemos deixar entrar na casa de Deus, principalmente nesse âmbito da adoração. A adoração é feita exclusivamente para Deus. E é interessante quando falamos desse incenso, porque a fórmula que é usada para fazer incenso
ela circunscrita apenas ao serviço do templo. Se alguém fizesse a réplica daquilo, o próprio Deus o matava, sob pena de morte. Isso nos mostra que a nossa adoração a Deus é exclusiva, é unicamente para Deus. Atrelado a isso, nós encontramos o texto de João dizendo: é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que eu e você, querido, quando estivermos na presença de Deus, não percamos a oportunidade de adorá-lo com inteireza de coração. Que a nossa alma esteja voltada à adoração. Que eu e você venhamos glorificá-lo através da nossa vida. Que Deus os abençoe de forma sobrenatural. Muito bem! Lembrando a você, Juventude de Cristo, que a editora Betel disponibiliza o PIL, Programa de Incentivo à Leitura, totalmente gratuito lá no nosso site, que certamente vai agregar e muito aos estudos da palavra, com dicas, textos, indicadores, que vai com certeza agregar e muito o seu conhecimento. Recebendo hoje aqui a nossa representante da Juventude de Cristo, a nossa querida Juliana Nascimento, ela é diaconisa, teóloga. Juju, o que você trouxe hoje para agregar o PIL da lição de hoje? Bom, o PIL dessa semana traz o tema 8 usos do azeite na Bíblia. É mais uma curiosidade para você aprender muito mais do que acontecia lá no Antigo Testamento. Se você quer saber mais sobre isso, acesse o site da editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. Eu já quero fazer a pergunta para o nosso pastor César Rosa. A juventude quer saber qual é a principal mensagem do candelabro. O candelabro tem uma aplicabilidade muito boa para os dias atuais. Portanto, eu te convido para nos acompanhar em nossa explicação junto à maquete. O outro elemento dentro do lugar santo que é digno de nota é o candelabro, que tinha 7 hastes, sendo uma central e 3 de cada lado. Ao sumo sacerdote, era responsável manter a chama constante. Para isso, precisava sempre limpar os morrões para que tivesse a iluminação, e lembrando que o castiçal promovia a iluminação de todo o lugar santo. Então eles tinham que manter isso aceso através do azeite nos braços e também limpando os morrões. E para isso tinha um aparelho que usado, um utensílio que era a espivitadeira. E a grande lição disso aqui é que Jesus é aquele que ilumina as nossas vidas, ilumina o nosso caminho, e nós precisamos a cada momento estar sempre andando na luz do nosso Senhor Jesus. Perfeito! Conectou? Pois é, a editora Betel disponibiliza para você, lembrando a você, hein, que nós temos nosso livro subsídio do trimestre, o Tabernáculo e a Revelação de Jesus, que certamente vai ampliar e muito seus conhecimentos nos estudos da Palavra de Deus. Bem, gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos a audiência, o carinho, você que está compartilhando, comentando e curtindo aí o nosso canal. Se Deus quiser, voltaremos na próxima semana com mais um Conectados na Lição. Deus abençoe.